creio ser essa uma das parábolas mais comentadas por autores clássicos, por doutores, por padres da igreja, etc., por exegetas. E a parábola pode se sintetizar nos 2 versículos, o primeiro, no qual ela se abre, e no último, porque no primeiro diz: 2 homens, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E termina a parábola com esta frase: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esses 2 versículos, um que abre a parábola e outro que termina a parábola, dão bem exatamente o sentido sintético da parábola. A parábola é feita, no fundo, para dar uma lição aos presunçosos, aos orgulhosos. E é tão bem construída a parábola, é tão real, é um retrato da vida comum e corrente que nós encontramos em tantas partes, que determinou comentários e mais comentários destes daquele. Santo Agostinho chega a relacionar essa parábola com a virtude da fé, e a virtude da fé com a virtude da humildade. Ele cita São Lucas capítulo 9, versículo 8, no qual está dito: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na face da terra. Isto porque as parábolas anteriores a esta afirmação feita por Nosso Senhor falam justamente do problema do orgulho, e ele relaciona, portanto, o orgulho com a fé, porque diz ele, Santo Agostinho, a fé não é do soberbo, senão do humilde. E o Senhor, nesta parábola, diz ele, coloca a humildade contra a soberba. Então, a base da fé é a humildade. Quem não tem humildade não pode ter fé. Porque ele ainda, Santo Agostinho, vai dizer isso, de que a parábola do próprio semeador tem uma certa relação com esta parábola, e tem relação com a humildade e com o orgulho, tem relação com a fé, porque diz Nosso Senhor na parábola do semeador que a primeira semente cai em terra dura, e ele diz que o coração do orgulhoso é duro, não penetra a fé, por ser duro. E diz ele significar o verbo penetrar, nada mais, nada menos do que aceitar. Quando a pessoa aceita a palavra de Deus, é a terra que aceita a semente. E para aceitar a palavra de Deus é preciso ser humilde, porque o orgulhoso não aceita a palavra de Deus. E, portanto, há uma incompatibilidade entre fé e orgulho. Sem humildade não se tem verdadeira fé. E por isso, um comentário longo que faz Santo Agostinho tem por essência o problema da humildade e da fé, no que diz respeito a esta parábola em concreto. E diz ainda mais Santo Agostinho vai mais longe ainda, é mais radical no que diz respeito ao comentário deste orgulhoso. Ele diz que o coração do soberbo é terra de Satanás. O coração do orgulhoso é terra de Satanás. Porque Nosso Senhor diz aos fariseus, está em São João capítulo 5, versículo 44, Nosso Senhor diz aos fariseus: como ireis crer vós, que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que procede do único? Único aqui com maiúsculo, evidentemente. Quer dizer, como é que é possível um orgulhoso crer? O orgulhoso não crê, porque aquele orgulhoso está à procura da glória que os outros podem lhe dar,
Se ele está à procura da glória que os outros podem lhe dar, como é que ele vai buscar a glória daquele que é único? Isto está no Evangelho, e Santo Agostinho, se apoiando neste trecho do Evangelho, diz que, no fundo, o fariseu não tem fé. E não tem fé porque é orgulhoso. Mas diz Santo Agostinho que o fariseu fala só na primeira pessoa. Eu. Tudo em primeira pessoa. Eu não sou como os demais. Eu faço jejum. Eu pago os dízimos. Eu. Egolatra. Aquele que só usa a primeira pessoa, passa um recibo de orgulhoso. E por isso diz ele que não é a linguagem do humilde. Santo Agostinho diz que a linguagem do humilde se encontra tão facilmente em São Lucas, capítulo 1, versículo 49. Fecit mihi magna qui potens est. Aquele que é todo-poderoso fez em mim maravilhas. Nossa Senhora que está voltando-se para Deus. O grande para ela é Deus. Ela é nada. Mas Deus olhou para o nada dela. E olhando para o nada que está nela, resolveu enchê-la de maravilhas. Mas então toda a grandeza vem de Deus. Não é o estado de espírito do fariseu. Mas ele dá outro exemplo, Santo Agostinho, que é o exemplo de São Paulo. São Paulo, em primeira epístola aos Coríntios 15, 10, e diz: eu sou aquilo que sou pela graça de Deus. Gratia Dei sum id quod sum. Eu sou aquilo que sou pela graça de Deus. Portanto, atribui à graça de Deus aquilo que ele possa ser. E não é o que o fariseu faz, porque o fariseu, ele diz fariseu, dou graças, ó Deus. É o que ele diz aqui. Ó Deus, eu te agradeço. Santo Agostinho não acredita nessa oração dele, diz que é uma oração de hipócrita, porque diz ele não pensa, e é uma oração ímpia, porque ele não pensa em Deus, ele não se volta a Deus, ele não termina em Deus a consideração humilde dele, de Santo Agostinho, e portanto não é um ato sincero da vontade dele, é um ato de impiedade, é um ato de hipocrisia, é uma oração de hipócrita. Há alguma coisa boa, porque o mal absoluto não existe. Ele foi ao templo, e a presença dele no templo é um ato de referência a Deus, isso não tem a menor dúvida. Ele acata a divindade de Deus indo ao templo, mas ele no fundo não vai para reverenciar a Deus, ele vai para se exibir diante de si mesmo e diante dos homens. Ele vai por um ato de exibição, ele vai lá para buscar estima dos outros, se encontrarem a ele lá dentro. Ele vai à busca de honra, de glória, e glória própria junto aos outros. Portanto, é muito contrária à atitude do publicano, porque o publicano não se atreve, segundo continua a comentar Santo Agostinho, não se atreve a olhar para Deus. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.